Mas alguns especialistas alertam para os impactos causados pelo tal do estouro no teto, a ampliação do teto que foi votada e aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no teto de gasto, naturalmente. Essa reportagem está no nosso site, foi feita pela equipe do nosso braço de negócios, o CNN Brasil Business. Lá, e você está vendo a reportagem aí, que você acessa fácil no cnnbrasil.com.br, lá você vai ver que, nessa reportagem, que apesar do novo formato da PEC do estouro, os planos do governo eleito não deixam de desenhar um cenário fiscal preocupante para os próximos anos, o que pode envolver alta dos juros, piora do risco país e fuga de capital, segundo economistas ouvidos pela CNN. A reportagem ainda ouviu alguns especialistas, como José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. Ele alerta para o fim de todas as âncoras fiscais que existem hoje, fazendo dessa PEC que está tramitando no Congresso, algo negativo do ponto de vista fiscal. Alguns dos efeitos possíveis, segundo os economistas ouvidos nessa reportagem do Business, são os seguintes e aparecem aqui na nossa tela. Dólar pode chegar a R$ 5,50, alta na Selic antes do previsto, juro real em alta, esfriamento da atividade econômica. Nessa outra coluna, maior risco fiscal, rebaixamento da nota das agências de rating para o nosso país, fuga de capitais e déficit primário elevado. Para entender essas previsões, eu converso com Rafaela Vitória. Ela é economista-chefe do Inter, que, aliás, aparece também, ela é ouvida na reportagem do Business. Rafaela, muito obrigado. Boa noite mais uma vez. Que bom que você está mais uma vez com a gente aqui no CNN Prime Time. E é bom ter você, para você explicar exatamente a sua posição frente à reação que a gente viu hoje no mercado. Diferente do que a gente está vendo aqui. Quer dizer, a Bolsa subiu, o dólar caiu. Com essa aprovação do texto na CCJ, a gente percebe que houve um ligeiro otimismo, ou pelo menos, como disse o Naka, um alívio de que está sendo tocada, pelo menos está sendo tocada. Eu queria que você explicasse primeiro essa sinalização. Como você lê essa sinalização feita pelo mercado nesta terça-feira? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, a gente pôde ver um pequeno alívio do mercado hoje com a aprovação da PEC, mas acho que vale lembrar, se a gente comparar hoje o mercado, principalmente o mercado de juros, com o que a gente tinha um mês atrás, é uma deterioração bastante relevante, principalmente na taxa de juros, talvez um pouco menos no câmbio e na Bolsa, mas o mais impactante para a nossa economia hoje, o principal custo que a gente vê da aprovação da PEC foi uma expectativa de elevação dos juros para o Brasil, não só da Selic por conta do impacto da inflação, mas dos juros futuros, que são muito relevantes para os investimentos, para os financiamentos de investimento. A gente teve hoje um pequeno alívio, mas perto do que a gente tinha de perspectiva para os juros no Brasil, a gente ainda vê uma grande deterioração desde que a PEC da transição começou a ser discutida. É o valor, é o prazo? O que é mais grave para você? Eu acredito que o mais relevante seja o tamanho, a magnitude do gasto adicional. A gente não discute o propósito, eu acho que, e a gente está vendo esse final de ano, o governo realmente chegando muito perto do teto e faltando recursos aí para alguns programas. O orçamento do próximo ano, para 2023, sofreu alguns cortes significativos em alguns programas, então alguma recomposição era esperada. Então, era esperada que fosse aprovado algum gasto acima do teto, mas esse gasto, ele estava numa magnitude mais próxima ali de 70, 80 bilhões, do que seria razoável e seria o equivalente a manter os gastos constantes em relação ao PIB, em relação a 2022. Então, essa magnitude de 145 bilhões, como foi aprovado, e ainda a forma como está sendo aprovado, traz bastante incerteza para o mercado, e essa expansão fiscal, ela deve ter um impacto bem negativo para as contas públicas no próximo ano. Agora, a gente sabe, a cobrança, e a gente está acompanhando isso nos últimos dias ou últimas semanas, a grande cobrança pelos nomes da equipe econômica, que eles sejam divulgados. Segundo o próprio presidente eleito Lula, os primeiros ministros do novo governo devem ser anunciados a partir da próxima segunda-feira, dia 12, depois de diplomados, Lula e Geraldo Alckmin. Você acha que essa visão mais, eu vou dizer, pessimista ou realista com a PEC pode ser revertida dependendo dos nomes ou talvez principalmente do nome do novo ministro da Fazenda?
Eu acho que o que vai reverter hoje esse sentimento de incerteza que a gente vê no mercado, né? Como eu falei, com os juros tão elevados, e um outro reflexo dessa incerteza que a gente começa a ver nos dados econômicos são os dados de confiança do empresário e os dados de pesquisa antecedentes do setor de serviços e de manufaturas. Todos eles apontaram uma queda bem expressiva entre outubro e novembro. Então, existe um sentimento de incerteza no mercado que já gera dúvidas sobre um potencial crescimento da economia no próximo ano. Isso pode ser revertido? Pode. Eu acho que o controle que a gente vai ter de como esses gastos serão implementados e principalmente qual será a contrapartida, lembrando que a PEC hoje, ela só traz o montante de gastos. Ela não traz ainda como o governo vai fechar a conta. E justamente falta essa peça-chave nessa negociação, que é o ministro da Economia, o eventual ministro da Fazenda, que é quem de fato paga essa conta, né? Como que essa conta vai ser paga, não só em 2023, mas isso traz também um problema para o futuro, para o ajuste fiscal que a gente vai ver nos próximos anos, como que isso vai ser feito. Então, a reversão desse impacto negativo que a gente está vendo, dessa aprovação de gastos antes mesmo do governo tomar posse, vai vir com as novas medidas no próximo ano, medidas de contrapartida e medidas de controle de crescimento de gastos, que são muito importantes. O que a gente está vendo hoje é praticamente o fim do teto de gastos, que foi uma âncora muito importante. O que vai vir no lugar o que virá, né, no lugar dessa âncora. Eu acho que essas propostas, elas sim podem trazer um pouco mais de tranquilidade aí nos próximos meses. Você mesmo falou durante essa entrevista, Rafaela, sobre os enormes desafios que o novo governo vai ter pela frente, desde as promessas feitas em campanha até o contingenciamento de recursos deste governo atual. Na sua visão, ou na sua experiência mesmo, qual seria, então, o tamanho da PEC ideal, o valor, para conseguirmos chegar ao básico, que são os R$600 do Bolsa Família, e mais a esses pontos, digamos, de emergência, escolhendo talvez esses pontos mais graves nesse fim de governo Bolsonaro. Qual seria o tamanho dessa PEC para abraçar tudo isso? A gente tem uma conta que leva em consideração o aumento do programa do Auxílio Brasil, ou de volta ao Bolsa Família, que seria mais ou menos de 50 bilhões adicionais. Lembrando que o programa, o Auxílio Brasil, ele já está contemplado na proposta de lei orçamentária que está no Congresso, já existem 105 bilhões de reais reservados para esse programa. Então, a gente está discutindo o adicional para que o programa tenha R$600 de maneira definitiva, mas também lembrando que o programa está com algumas ineficiências no seu desenho que podem ser recuperadas. Então, um acréscimo ali de 40, 50 bi para o programa e uma reformulação do programa pode trazer uma eficiência muito maior para esse gasto no combate à fome e à miséria no Brasil. E a gente acredita que também mais 20 a 30 bilhões para recompor outros programas, né, como o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, seriam suficientes para atender as demandas no próximo ano. A gente também entende que o próprio orçamento hoje já traz uma proposta de aumento de salário mínimo para 2023, que é apropriada, considerando as restrições orçamentárias que a gente tem hoje, e também até um reajuste de servidores já está contemplado. Então, eu acredito que esse gasto, além desses 80 bilhões, são gastos que vão ficar livres aí para o governo implementar novas medidas. E acho que é importante lembrar que primeiro ano de governo, e esse foi o nosso histórico aí ao longo dos últimos 20 anos, é um ano de arrumação de casa e não necessariamente um ano de expansão de gastos. Então, eu acho que essa sinalização que a gente está tendo de que já no primeiro ano esse governo começa gastando mais, e 140 bi significa um gasto real ali de 4%, 5% em relação ao gasto desse ano, fica também essa dúvida de como serão os próximos anos, né? Como que a gente vai chegar nesse controle de gastos nos anos seguintes? Lembrando que os últimos 6 anos o Brasil passou por algumas reformas e passou por duras negociações de gastos para que a gente chegasse ao final de 2022 com um gasto sobre o PIB aí próximo de 18,5%, que é o menor em relação ao que foi herdado no começo do governo, que era mais próximo ali de 19%, 20%. Então, é um trabalho duro esse trabalho de fazer controle de despesas. Eu acho que a gente inicia o governo já com uma expansão significativa, é uma sinalização que não vai em linha com a sinalização da responsabilidade fiscal que a gente gostaria de ver.
E qual o custo que isso pode ter para o país? O custo a gente já viu, boa parte dele no aumento dos juros, né? Então, os juros já estão refletindo como a dívida do Brasil vai encarecer. Os juros mais altos no Brasil, ele tem dois impactos negativos muito relevantes. O primeiro que impacta o consumo das famílias, o investimento das empresas, porque aumenta o custo de crédito. E o segundo que ele impacta o próprio orçamento. Lembrando que o Brasil é um país ainda muito endividado, houve uma redução de dívida significativa. A gente vai encerrar o ano aí com uma dívida mais próxima de 75% do PIB, mas ainda é um patamar muito elevado. Quando a gente tem juros muito altos, tanto via inflação quanto via prêmio de juros, que é o que o mercado hoje exige, a gente acaba tendo uma despesa com juros muito maior. Essa despesa com juros pode chegar a 6, 7% do PIB no próximo ano. Isso vai também trazer uma trajetória ainda mais negativa para a dívida pública. Então, esse aumento de gasto, ele vai ter um custo muito elevado. Eu acho que essa discussão é uma discussão que não está havendo no Congresso. O Congresso está discutindo só o lado de como os gastos, né, vão ser implementados, mas não está discutindo qual o custo desses gastos para a economia brasileira. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente aqui no CNN Prime Time. Boa noite.